Nós estamos na TVC, na TV Correio da Manhã. Eu sou Fernando Veloso e a gente vai começar agora mais um programa Na Mira com o Fernando Veloso. O nosso entrevistado de hoje vai falar de um assunto que interessa a todos nós. Um assunto que pode levar à prisão de criminosos, pode levar à apreensão de armas, de drogas e muito mais. Ele é diretor-geral do Instituto Move Rio e coordenador do Disque Denúncia. É diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Cultura e Cidadania. Tem formação em segurança orgânica, direito internacional humanitário, inteligência e contra-inteligência pela Marinha do Brasil. Também é bacharel em ciências contábeis. Antes de dar o nome dele, eu vou falar um número que certamente vai ficar registrado, se já não está registrado na sua memória. É o 2253-1177. Eu estou falando aqui do Renato Gonçalves de Almeida. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao programa Na Mira com o Fernando Veloso. Obrigado por você aceitar o nosso convite. E eu vou começar te perguntando o seguinte. Primeiro, das boas-vindas, eu vou deixar você falar, né? Estou ansioso para explorar você aqui, que nem deixei. Fica à vontade. Tá ok, Veloso. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, trazer um assunto de extrema importância, né, para o Rio de Janeiro, que é o trabalho que o Disque Denúncia faz, e estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta. Que bom. Olha, o programa vai ao ar na região de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e Três Rios, região serrana. Então, acho que a gente vai levar muita informação para o telespectador da TVC. Eu sou um fã, até me intitulei algum tempo atrás, garoto propaganda do Disque Denúncia, porque na atividade policial a gente sabe a importância do trabalho que o Disque Denúncia desempenha já há 20 e tantos anos. O Disque Denúncia era liderado por uma figura importantíssima, desempenhava um papel brilhante, que era o Zeca Borges. Como é que é você, com todo o seu talento, com toda a sua formação, né? A gente conversou um pouquinho rapidinho aqui, já deu para sentir que você tem várias habilidades, mas como é que é encarar esse desafio de assumir o Disque Denúncia, né, tendo sido criado, desenvolvido e consolidado pelas mãos do Zeca Borges? Sim, o Zeca Borges, né, uma figura, ele foi o criador, né, do Disque Denúncia, tocou esse programa por 26 anos e realmente é um grande desafio, né, tocar esse legado do Zeca Borges. Mas em dezembro, né, com o falecimento do Zeca Borges, o Pedro Borges segurou um período a diretoria, né, era importante naquele momento ter alguém à frente e hoje o Pedro Borges é o nosso presidente de honra. Então eu fui convidado por alguns empresários para tocar o projeto e o ativo, que é o Disque Denúncia, não só do Instituto Move Rio, considero que o Disque Denúncia é um ativo do Rio de Janeiro, então foi um desafio que eu acho que na hora eu pensei, eu posso fazer uma diferença e seria tocando esse projeto que iniciou lá atrás com o Zeca Borges. Isso aí, e o Pedro escolheu muito bem, né? Tenho certeza que você vai fazer, já está alguns meses à frente, né? Sim, há 3 meses. 3 meses. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar explicando, né, quem é da área policial, né, quem é do segmento policial, da atividade policial, do sistema criminal, já conhece bem o Disque Denúncia, né, para as pessoas entenderem. O Disque Denúncia ele é do poder público, ele está vinculado a que órgão, como é que funciona o Disque Denúncia? Como é que é a atividade? Dá um panorama para o telespectador de como funciona o Disque Denúncia. Isso é importante, né? Muitas pessoas pensam que o Disque Denúncia faz parte do governo, né? O Disque Denúncia ele faz parte do Instituto Move Rio, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos. Então, ou seja, não faz parte do governo, apesar da parceria que nós temos da Polícia Civil, da Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público. Então, ou seja, nós temos uma parceria do poder público, mas não fazemos parte e atualmente não recebemos nem recursos públicos. Todos os recursos do Instituto Move Rio vêm de entidades privadas. Então, estamos voltando, né, a conversa junto ao Estado do Rio de Janeiro e está bem encaminhado para que volte a essa parceria financeira. Né? Então, isso aí, eu não tenho... Não sei se você tem números de cabeça, porque os números são números, né, grandiosos, números de prisões, de apreensões, e isso acontece como um grande apoio para a atividade das polícias, né? Muita coisa acontece em razão das informações que vêm pelo Disque Denúncia,
garantindo o anonimato às pessoas, então isso é uma forma de viabilizar a participação do cidadão, né, na busca por mais segurança pública e garantindo o anonimato, não colocando o cidadão em risco. Mas você falou que empresários te convidaram. Eu já vou logo saltar para um outro ponto, né, porque você diz que você não recebe, o Disque Denúncia não recebe recurso, não está recebendo recurso do poder público, mas tem as suas despesas. Sim. Né? Tem funcionários lá para processar. O Disque Denúncia, acho que eu chamaria o Disque Denúncia de uma grande agência de inteligência. Perfeito. Né? Recebe o dado, processa aquele dado, são não sei quantas ligações, não sei se você pode dar esse dado. Sim. E aquilo tem que ser processado, porque senão informação demais sem ser trabalhada acaba não sendo nada. Né? Então precisa de gente, tem despesas para pagar. E você falou de empresários. Como é que é a relação do Disque Denúncia com o segmento empresarial? Vamos lá. Eu costumo dizer que o Disque Denúncia não tem preço. O que o Disque Denúncia faz não tem preço, mas tem custos. Né? Com os empresários, nós temos alguns empresários que apoiam, né? E eu falo para você sem nenhuma contrapartida direta. Né? É mais pela importância do Disque Denúncia para a cidade do Rio de Janeiro. Eles pensam como empresários mesmo. Se a cidade do Rio de Janeiro está mais segura, né, nós vamos conseguir trazer mais empreendedores para a cidade e é dessa forma que os empresários eles veem como ajudar o Disque Denúncia. É bom para os negócios? Sim, sem dúvida. E também tem a parte de contratos. Né? Nós temos empresas também que aí sim nós temos contrapartida direta. Né? Então, alguma empresa que tem alguma necessidade especial da ajuda do Disque Denúncia em relação até à busca, né? Contrabando, a parte de roubo de cargas. Então, nesse ponto, a gente pode ajudar a empresa dessa forma. Né? Processando a informação. Sim. Você falou, né, a gente está falando aqui dos empresários, e os empresários que estejam ouvindo a gente aqui, que estão acompanhando a gente, que tenham interesse, né, que queiram investir, querem participar de alguma forma, né, ajudando por mais segurança nas ruas, é melhor, é bom para o seu negócio. Como é que eles fazem? Eles procuram um Disque Denúncia? Como é que funciona esse fluxo de contato do empresário com o Disque Denúncia? Isso, através do próprio nosso site, né, o www.moverio.org.br, lá... A gente vai botar na descrição aqui. Isso, perfeito. E lá tem como fazer a doação e como se tornar um parceiro. Né? E nós, lá do Disque Denúncia, estamos em condições de visitar a empresa e apresentar o projeto. Isso que eu ia te falar, assim, as pessoas devem ter uma curiosidade para saber, né? Sim. Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? Né? São pessoas que recebem aquela informação, elas não podem identificar. Então, Renato, explica para a gente como é que funciona esse fluxo, desde o momento que alguém decide ligar ou mandar uma mensagem para o WhatsApp do Disque Denúncia, e eu já vou colocar o número do WhatsApp aqui enquanto a gente está falando. Como é que funciona esse fluxo? Como é que essa informação entra, é processada e chega até a polícia? Isso. Tem o fluxo da denúncia, começa com as ferramentas que o Disque Denúncia já coloca à disposição da população, pode ser através do telefone 2253-1177, para as demais cidades 0300-253-1177 ou através do WhatsApp, que é o 9973-1177, e também pelo aplicativo Disque Denúncia. Ou seja, o Disque Denúncia ele coloca toda essa ferramenta disponível para a população para que consiga fazer a denúncia. Todas elas garantem o anonimato. Com garantia do anonimato. Essa é a nossa premissa básica. Depois que é feita a denúncia, os nossos atendentes, eles são treinados pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público, dependendo por empresas também, para que eles saibam fazer a pergunta correta e conseguir buscar melhores informações para que essa denúncia tenha uma maior qualidade. Com essa denúncia, se for imediata, né, uma denúncia imediata que o crime está acontecendo naquele momento, é encaminhado direto para a difusão, que segue para os órgãos de segurança. Se for uma investigativa, ela também segue para a Polícia Civil para fazer a investigação e, ao tempo, também nós temos uma equipe de análise. Essa equipe de análise, nós temos um banco de dados de 3 milhões, quase 3 milhões de denúncias, né, nesses 26 anos. Então, a nossa equipe faz uma análise, dependendo do assunto, e aí, com isso, é encaminhado também para a Polícia Civil já com uma base. E depois dessa parte vai para a difusão. Com essa difusão encaminhada para os órgãos de segurança eles têm mais e melhores informações para que possam ter mais e melhores resultados. Tendo esse resultado, vai para a imprensa, né, o resultado. Com isso, nós somos uma fonte inesgotável
da imprensa, de pautas e notícias para a imprensa. Com isso, a gente consegue alcançar tanto o meio o privado quanto o governamental, para que a gente tenha mais apoio. Tendo apoio, nós podemos inovar, podemos fazer mais estudo e pesquisa e, com isso, retorna outra vez para a população. Então a gente está falando desse volume de apreensões, de armas e tal, e precisa ter uma estrutura para isso, né? Você precisa ter um staff, tem que ter... Você já falou do apoio que o empresário pode dar. Agora, o Disque Denúncia está muito presente na capital, né? Mas a gente sabe que ele já ampliou para outros municípios, parece que Angra, Niterói e Maricá. Né? Como é que está essas tratativas para que o Disque Denúncia amplie a sua atividade para outros municípios, para outras áreas do estado? Como é que está funcionando isso com as prefeituras? Isso é importante, né? Ou seja, em 2018, vislumbrou-se a expandir o serviço do Disque Denúncia para outras cidades. Começou com Angra dos Reis, depois Niterói e Maricá. Angra dos Reis é um grande case de sucesso, né? Por causa a cidade estava precisando de um reforço, né? Tem a parte da segurança, mas o Disque Denúncia ele ajudou bastante a cidade, porque a gente trabalha com campanhas, né? A gente faz a campanha, a gente leva ao conhecimento da população que eles têm uma ferramenta para poder fazer essas denúncias e ajudar o setor de segurança do município. Né? Então, nós temos hoje em Maricá, Angra dos Reis e Niterói. E o Disque Denúncia está aberto a outras prefeituras que tenham esse interesse? A prefeitura deve, de alguma maneira, contribuir, né? Arcar com algum custo para poder viabilizar a implantação do Disque Denúncia, porque, né, a segurança local vai ter tudo para melhorar com esse aporte do serviço do Disque Denúncia. Né? Sem dúvida. E a intenção é essa mesmo, é que a gente consiga expandir para as demais prefeituras. Então, qualquer prefeitura que queira conhecer o projeto, o serviço de Disque Denúncia, pode enviar um e-mail direto para o meu e-mail mesmo, renato.almeida@moverio.org.br. A gente vai anotar direitinho. Isso, e após esse e-mail, nós faremos uma visita. Você falou eu queria falar um pouquinho de programas. Né? O Disque Denúncia você falou de campanhas. E essas campanhas, elas são feitas direcionadas para programas específicos, né? Porque a gente fala muito de crime, denúncia, polícia, prisão, apreensão, mas dá para a gente especificar um pouco melhor isso. Então, tem programas que tratam especificamente dos crimes que são cometidos contra o meio ambiente, por exemplo. Tem portais lá, né, que facilitam o encontro de pessoas que estão desaparecidas, facilitam a captura de foragidos. Tem um programa chamado Programa Cidades. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de cada um desses programas. Tá, ok. Fora o Disque Denúncia, né, que é um programa do Instituto Move Rio, nós temos o Procurados. Esse programa ele elabora cartazes, né, isso em coordenação com as delegacias, só pode, né, preparar o cartaz com mandato já expedido, e com isso é divulgado não só na página, né, do Procurados, como também na própria imprensa. Então, esse é um programa que dá bastante resultados. Temos o Desaparecidos. O programa Desaparecidos, inclusive, tem um caso da Maria Carolina, né, que sumiu há 2 anos e acharam no Peru esse ano. Né, um juiz de Lima verificou o nosso site, achou a Maria Carolina no nosso cartaz de desaparecidos, entrou em contato com o Disque Denúncia, nós contactamos a família e foi feito o encontro depois de 2 anos. E essa jovem, parece que de 24 anos, estava desaparecida há 2 anos. Há 2 anos. Isso. Foi encontrada em razão de um juiz de uma autoridade lá de Lima, lá do Peru. Isso. Que, né, levantando na rede lá, viu a divulgação do cartaz desaparecido do Disque Denúncia, e aí possibilitou que essa jovem fosse reencontrada com a sua família. Tem algum problema, né, mental, né, que levou a esse desaparecimento. Então é um papel importantíssimo. Vou fazer um pequeno parênteses no que você está falando, porque a gente, no ambiente policial, a gente fala muito da violência, está muito presente e tal. E a morte é alguma coisa que marca muito, né, as mortes violentas, mas tem um crime que é tão marcante ou mais ainda do que a morte, que é o desaparecimento. Então, quando você falou, você trouxe justamente sobre esse caso um exemplo. Porque quando alguma pessoa querida nossa, né, é vítima de uma violência que leva à morte, aquele sofrimento é um sofrimento brutal. Mas você tem, pelo menos, a oportunidade de
chorar ali aquela tristeza, né? De sentir, de passar por aquela tristeza ali. Já o desaparecimento não, né? Porque fica sempre aquela... Acho que é uma dor imensurável. Ela talvez consiga ser maior ainda do que a dor da certeza daquela perda. Então, Sim. a importância desse portal aí dos desaparecidos, e está no mesmo site lá, né? Então, isso, no mesmo site. É interessante o que você falou em relação... Tem uma mãe, eu guardei isso que ela falou, ela disse que todo dia a filha dela nasce de manhã e à noite a filha dela falece. É muito forte isso, né? Ou seja, a certeza, a esperança de que ainda, né, a filha dela vai entrar por aquela porta ali, né? Então, isso é muito marcante. Isso marca a gente. Eu não vou deixar, Renato, de mencionar aqui. Eu enquanto chefiava a polícia, eu tive assim, o grande prazer e satisfação de inaugurar a Delegacia de Descoberta de Paradeiros. E na época eu lembro que a Polícia Civil ela trabalhava esse assunto através das delegacias de homicídios. Então as delegacias de homicídios mantinham núcleos de desaparecidos e as pessoas que reportavam, né, desaparecimento de alguém eram encaminhadas, né, se a pessoa não aparecesse ali nos primeiros, né, 48 horas, elas eram encaminhadas para esses núcleos da delegacia de homicídio. E eu ouvi uma vez de uma dessas mães que não era justo que ela fosse encaminhada para uma delegacia de homicídios. Sem dúvida. Porque ela sabia que aquela pessoa, aquele filho, aquela filha não estava morta. Isso me marcou. Eu, felizmente, tive a oportunidade de inaugurar a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, está aí até hoje fazendo um trabalho espetacular. Espetacular. Daí essa importância, né, da gente trabalhar isso. Mas você falou de um caso emblemático, eu vou aproveitar e engatar. Você deve ter vários outros casos assim emblemáticos, né, de fatos que passaram pelo teu conhecimento e que foram resolvidos através do Disque Denúncia. Você lembra de algum que possa mencionar para a gente agora? Um caso bem emblemático, né, foram 3 criminosos de outros estados, né, que estavam no cartaz de procurados e foram achados aqui no... Quer dizer, praticaram crimes em outros estados. Em outros estados foram presos estavam escondidos aqui no Rio de Janeiro. Isso, no Ceará, de Alagoas e do Rio Grande do Sul. Quer dizer, praticaram crimes nesses estados, estavam escondidos aqui e a partir dos cartazes, do cartaz do Portal dos Procurados. Portal dos Procurados. A informação veio, o Disque Denúncia passou para a polícia foi lá e aprendeu. Exatamente, Isso aí. esse é um caso. Renato, só um minutinho, a gente continua já com o Renato, coordenador do Disque Denúncia. O comercial é rapidinho, não sai daí não. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. É isso aí, foi rapidinho. A gente está aqui com o Renato, com o coordenador do Disque Denúncia, que está falando para a gente o papel dessa ferramenta importantíssima no combate à criminalidade. A gente falou do Linha Verde. Linha Verde. Como é que funciona o Linha Verde? Quais são normalmente as denúncias que são feitas, né, que é em defesa de crimes contra o meio ambiente? Inclusive você falou para mim de balões. Então eu já vou, enquanto você vai falando, eu vou pedir para subir as imagens que a tua assessoria me mandou, de balões que foram apreendidos, enfim, mas deve ter outras coisas, né? Sim. O Linha Verde é considerado o Disque Denúncia do meio ambiente, né? Então, fora os crimes ambientais, nós estamos até na campanha Disque Balão, que é uma campanha sazonal, acontece principalmente por causa do feriado Dia das Mães, feriado de São Jorge, né, e festas juninas, que é onde tem a maior incidência da soltura de balões. E também, no período, nós estamos na estação do outono, e a estação do outono tem uma característica que a
a umidade do ar, né, ela é mais alta e com isso o balão ele alcança maiores altitudes, então é um perigo para a navegação aérea. Sim. Então todo ano acontece essa campanha, a 24ª campanha Disque Balão. E é os mesmos contatos do Disque Denúncia. Sim. Vamos fazer um parênteses aqui para a gente explicar para as pessoas. Soltar balão é crime. É crime. Né? O que o balão pode ocasionar? Incêndios em florestas, ele pode atrapalhar a aviação, a própria navegação, porque aqueles balões enormes e tal. Então é importante que as pessoas, né, se conscientizem. Né? Pode ser uma cultura, pode ser legal, bacana, a imagem fica muito legal, só que isso pode colocar a vida das pessoas em risco. Então, soltar balão é crime, não crime. Pode. Né? O Disque Denúncia tem um canal específico para isso, que é o Linha Verde. Né? Os contatos que a gente vai botar de novo aqui, enquanto eu estou falando, vou pedir para subir de novo o cartaz do Disque Denúncia com esses dados. Então, se você tem notícia disso, seja lá onde for, passa essa informação para o Disque Denúncia, que isso vai ser encaminhada, essa informação vai ser trabalhada e encaminhada para a polícia para ela tomar as medidas necessárias. E recentemente, né, 2 balões caíram no aeroporto Tom Jobim. Então, ou seja, um em cima de uma aeronave que estava angarada. Sim. E o outro bem próximo. Né? E no mês passado, no início desse mês, um balão ficou preso à estrutura de um edifício em Botafogo. Então, ou seja, esse é o perigo. Né? Então, ou seja, é crime. Soltar balões é crime. Não é arte popular, não é cultura. É crime. É isso aí. É isso aí. Renato, fala para a gente um pouco dos números do Disque Denúncia. Você falou vagamente e tal, mas dá uma ideia para a gente dessa tsunami de informação que entra. Né? Deve entrar muita informação não confirmada também. Né? Como é que funciona também essa... Fala dos números e como é que é essa coisa do Disque Vingança. Isso deve ser um problema para o teu pessoal, né? Porque tem gente... Né? E aí tem que dar um puxão de orelha aqui, né, nas pessoas que fazem isso. Né? Se você está acompanhando, a gente sabe de alguém que faça isso. Né? Tá com raiva do sujeito lá, né, ou tem algum problema com ele, aí faz uma denúncia, né, mentirosa para aquilo chegar na polícia. Então, a polícia não vai bater na porta de alguém assim do nada, isso não vai acontecer. Né? Se vai acabar criando um problema, não vai ser a sua identificação pelo Disque Denúncia, porque o anonimato é garantido, é a regra do negócio, é essa, mas isso deve criar um problema danado, né? Essa coisa das pessoas passarem informações, principalmente casos rumorosos, né? Como a gente, vez por outra, a gente tem paradeiro de caras aí que cometeram crimes absurdos. Você deve receber uma avalanche de informações que dizem que cada hora ele está num lugar diferente, né? Como é que é isso? Sem dúvida. O Disque Denúncia, né? Tanto através do 22531177 ou pelo aplicativo, toda a informação, ou seja, nós estamos chegando quase a 3 milhões de ligações, são em torno, a média, de 400 ligações por dia. 400 ligações por média. Dia. Só ligação, fora o WhatsApp e pelo aplicativo, pelo Facebook, exatamente. Então, essa parte que você falou do Disque Denúncia, realmente, mas nós temos uma equipe de análise que é super bem preparada, que já prepara esse material e encaminha para a nossa difusão. A nossa difusão também, o turnover lá é muito baixo. Sim. Então, ou seja, o pessoal que já é preparado, ele já sabe selecionar aquilo, mas de qualquer forma tem que ser encaminhada para os órgãos de segurança. Né? Então, a gente tem essa preocupação e o que você fala realmente é isso. Né? Ou seja, são poucos trotes, porque o Disque Denúncia, o telefone, ele é o custo de uma ligação total. E por que a gente mantém dentro do custo da ligação total? Exatamente para evitar essa sujeira que a gente fala, né? Ou seja, de chegar com ruído e informações de um trote. O trote é bem baixo. O que acontece, e não é tanto também, não é parte do Disque Vingança, né? Que é chamado dessa forma. Aí 20 e tantos anos operando, eu imagino que essa agência de inteligência, ele já sabe, a mentira... Quando entra lá, já percebe pela característica da informação, já deve dar um indicativo ali de que aquela informação não merece a credibilidade. Acho que tem até uma classificação. Tem a classificação. Assim como tem na área de inteligência, A1, A2, enfim. Pela fonte e pela natureza da informação. Mas o Disque Denúncia tem, né, assim como a segurança pública tem, muitos desafios. Né? Vem sobrevivendo ao longo desses 24 anos, né? 26 anos, vamos completar 27 agora em agosto. Vai fazer 27 em agosto.
certamente superou uma série de desafios. Um deles é custear essa máquina, enfim, né? Não conta ali com recurso público garantido, tem que contar com a consciência da classe empresarial, né? Tem que contar com a integração, uma boa relação com as polícias, né? E acho que isso foi muito bem construído pelo Disque Denúncia ao longo dos anos, né? As polícias já percebem no Disque Denúncia a importância que é, e principalmente ganhar a confiança do cidadão. Porque se o cidadão não confiar, não ligar, acabou, o negócio não evolui. Fala um pouco dos desafios, né, que o Disque Denúncia enfrenta e que você vislumbra ter que enfrentar nos próximos anos. Veloso, hoje a grande dificuldade é a financeira, né? Sim. Então, eu assumi em março, né, e a gente já viu que a conta não bate, né? Mas é um trabalho que nós estamos fazendo, estamos retomando todos os contatos, né, tanto com a empresa, também com o governo do estado, retomamos o contato e eu acredito que está sendo bem encaminhado. Então, e a partir daí é iniciar já dentro de um planejamento estratégico para que a gente possa, a partir de então, tornar o Disque Denúncia sustentável. Como é que foi durante a pandemia? A gente está saindo de um momento, né, que mudou as relações de negócio, o home office, né, ao que veio, a gente não estava preparado, a gente como sociedade não estava tão preparado assim, muitas organizações, né, muitas corporações se adequaram para poder trabalhar, né, no home office, para ter parte das suas equipes trabalhando presencial, outra parte online. Como é que foi para o Disque Denúncia esse momento em que, essa fase em que a gente estava aí isolado por conta da pandemia? Muitos crimes diminuíram porque não tinha a oferta, né? As pessoas não estavam na rua e tal, mas alguns continuaram, principalmente os estelionatos, os golpes. Esse é um crime que está subindo vertiginosamente aí, né? Muito embora a gente possa comemorar hoje vários indicadores, inclusive de crimes violentos, né? Como homicídio, né? Roubos de carro, roubos a transeunte, roubos de carro, violência doméstica, né? Mas, por outro lado, os golpes têm aumentado muito. Como é que ficou o Disque Denúncia? Como é que trabalhou essa realidade aí modificada por conta dessa pandemia? Dentro de um ponto do desafio que você falou, né, o Disque Denúncia antes era um serviço de 24 horas. Hoje não é, e nós vamos retomar ao serviço de 24 horas. Né? Hoje o Disque Denúncia funciona de 7 às 22 horas, de segunda a sexta, sábado de 7 às 17 e domingo não abre. Né? Então é um ponto que eu acho que está sendo uma falha que nós vamos tentar retomar, mas para isso a gente precisa de recursos. Mas pelo WhatsApp a pessoa ela consegue mandar, né, a mensagem? Sim. Por exemplo, pelo aplicativo. Ela só não vai ter aquela resposta imediata. É isso. E dessa forma, ou seja, durante a pandemia, o pessoal começou a trabalhar em casa e eu te digo que o trabalho funcionou bem, né, dos atendentes, né, após a nossa média era de 10 mil ligações e, como eu te falei, caiu para 7 mil ligações mensais. Então, ou seja, durante a pandemia? Durante a pandemia com essa redução. Sim. Então, ou seja, se parar para ver a análise... Mas está me parecendo até que caiu pouco. Caiu pouco por causa do trabalho deles no home office. Ou seja, eles responderam bem a esse trabalho do home office. Mas a ideia é que o trabalho, ao voltar, né, ou seja, com recurso, seja um trabalho híbrido. Renato, isso aí, segura um pouquinho. A gente vai continuar falando sobre o Disque Denúncia e tudo que ele representa no enfrentamento à criminalidade. Tem só um comercial rapidinho, a gente volta já já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você.
É isso aí. Você que está na TVC, assistiu o comercial e já está de volta com a gente aqui na Mira com o Fernando Veloso, falando sobre o Disque Denúncia. Renato, a gente está falando do presente, estamos de olho no futuro, né, para evitar crime, para a gente ter mais segurança, mas vamos fazer um recorte aqui na história. Vamos voltar lá há 27 anos atrás, de lá para trás, quando a gente não tinha o Disque Denúncia. Então eu lembro que teve uma discussão, né, quer dizer, eu lembro, né, eu não estava na polícia ainda, mas a gente já participava disso. Tinha uma discussão, né, que isso era, a pessoa que fazia isso era caguete, né, tinha termos assim pejorativos, havia um receio, né, de algo que a gente já falou aqui sobre usarem o Disque Denúncia como uma vingança e tal, mas as polícias não conseguiam contar com essa informação, com esse apoio do Disque Denúncia e tinham que dar o seu jeito, tinham que se virar. Qual é a tua avaliação de um cenário em que a gente não tem o Disque Denúncia, como era há 27 anos atrás no Rio de Janeiro, e que a gente tem hoje? Faz uma foto aí, descreve uma foto aí, melhor dizendo, da criminalidade no Rio de Janeiro sem o Disque Denúncia e com o Disque Denúncia. É interessante, né? O Disque Denúncia, né, ele surgiu lá em 1995 e eu acho que a grande jogada do Disque Denúncia é colocar a participação da população. Eu considero que nós somos o fio de esperança para esse cidadão. Então, é por isso que o Disque Denúncia tem essa grande ferramenta, que como você fala, é uma célula de inteligência, que é através de uma ligação de quem está ali, né, aquele fio de esperança daquele cidadão. Legal, que bom que você botou como destaque nessa fotografia que eu pedi para você fazer, justamente o cidadão. Porque talvez o Disque Denúncia, não sei se consciente ou inconscientemente, quando opera, confirma o que a gente colocou na Constituição lá em 88. Então, alguns anos depois, né, o Disque Denúncia confirma isso, que é o seguinte, a gente sabe, né, todo mundo já sabe hoje, né, que segurança pública, né, é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Certo. E essa responsabilidade, para ser exercida, ela pode ser exercida de diferentes maneiras. Agora, o cidadão comum, ele não quer se colocar numa situação de risco e tal. Então, esse modelo que o Disque Denúncia trouxe, acho que o que ele fez, muito bem colocado por você, acho que o maior benefício, tem vários outros, né? Vários, mas acho que o principal, o mais estrutural dele aí, é justamente colocar o cidadão no seu papel, né? De participar, né, da segurança pública de uma forma que ele não comprometa a segurança dele. A segurança através dele do anonimato. Ou da sua própria família, se ele se sente responsável por isso. É isso. E falando em cidadão, tem problemas que estão mais próximos às pessoas. A gente tem o Disque Denúncia, ele participa, né, de alguma maneira, ele pode facilitar o avanço de investigações que vão desmantelar uma grande organização criminosa, vão levar à apreensão de um paiol de armas ou de grande quantidade de drogas, ou como você disse, ali no calor ali do acontecimento, a informação pode ajudar a polícia no meio de uma operação. Esses são grandes crimes, mas tem aqueles crimes que podem parecer menores, né, na visão de quem olha aí essa macrocriminalidade, mas são os crimes que mais incomodam a muita gente, que são justamente os crimes que acontecem dentro dos lares, né? Então a gente teve avanços na legislação, né? Principalmente as mulheres estão mais protegidas, né? Então hoje o olhar sobre a violência doméstica é um olhar diferenciado, a gente ainda tem que evoluir muito, tem muita coisa que tem que melhorar ainda, mas o fato é que hoje, né, não tem esse negócio. Hoje acho que a gente está reescrevendo aquele ditado que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Acho que isso aí já era. Isso, né, está sendo apagado da nossa história. Como é que está o Disque Denúncia? Ou como é que ficou o Disque Denúncia? Durante a pandemia, volto a falar de novo, que a gente está querendo sair dela, mas ela está colada na gente ainda, é muito recente. Eu acho que a gente deve aprender até com esses episódios, né, com essa experiência que a gente teve. Como é que está o Disque Denúncia, né, no acolhimento, no tratamento dessas informações que tratam de violência doméstica? E aí eu estou considerando também a violência contra a criança, a violência contra o idoso, esses grupos mais vulneráveis. Durante a pandemia, né, teve um aumento em torno de 10% a 15% na violência doméstica, tanto com a mulher, o idoso e a criança, né? Porque o agressor passa mais tempo em casa, né? E durante a pandemia, né, mexeu bastante com o psicológico, né, das pessoas.
e com isso teve um aumento, né? A grande preocupação da violência doméstica, principalmente contra a mulher, é em relação ao aumento da violência doméstica. Isso leva também a um feminicídio. Sim. Né? Então, ou seja, é uma ligação direta, né, que existe entre a violência doméstica e esse outro crime. Então, durante a pandemia, foi percebido, né, através de denúncias, o aumento da violência doméstica e também, né, mulheres, crianças e idosos. Você acha que o fato de um vizinho, ou, por exemplo, do pai de um coleguinha da escola, né, porque às vezes a criança comenta, ou o adolescente, ou o jovem comenta com outro jovem na escola, e a mulher que está sendo vítima, ou a própria criança que está sendo vítima, não leva essa notícia para as autoridades, né? Mas um vizinho às vezes fica sabendo, escuta, né, barulhos ali, sons que identificam que está havendo uma agressão sistemática naquela casa ali, ou a criança ou o jovem fala aquilo para um outro jovem, e aí isso pode levar, né, e aí a gente está até trazendo aqui uma informação, isso pode levar uma terceira pessoa, né, que está achando que aquilo está acontecendo, mas a mulher não faz aquilo por algum motivo. Então a gente tem uma série de iniciativas, inclusive do Tribunal de Justiça, né, para facilitar esse tipo de denúncia. Às vezes a mulher fica quase que sequestrada e ela não consegue fazer essa denúncia. Isso pode levar um terceiro a fazer essa denúncia. Como é que a pessoa que recebe lá, o operador do Disque Denúncia, como é que ele trabalha isso? Porque é alguma coisa que não está falando de um criminoso não identificado, alguém que roubou um carro. Não é isso. A pessoa está identificada, é o seu vizinho, é o José ali que está, né, ou é suspeito de praticar a violência contra a Maria, né, ou contra a criança ali. Como é que funciona com os atendentes, com as pessoas lá para eles receberem essa notícia? Então, Veloso, isso começa com campanha, né? O Disque Denúncia ele coloca ali em suas mídias sociais exatamente essa campanha. Se você viu, presenciou, escutou qualquer ruído, faça a denúncia, porque você pode estar salvando a vida de alguém. Né? E como você falou, não é um criminoso, você identifica, né, aquele seu vizinho que está ali porta a porta. Isso não só em relação à mulher, mas em relação à criança, a violência, né, contra a criança. Então começa com a campanha e depois da campanha o número de denúncias aumenta e a gente dá uma importância por causa desse aumento de 10% a 15%, isso está com uma atenção especial na nossa difusão, né, para que a gente consiga acionar os órgãos de segurança né, e essa denúncia é interessante, porque quando é feito, o vizinho percebe, eu liguei e chegou um carro da polícia logo após. Então isso mostra a credibilidade do serviço, né, e incentiva a população, né, a denunciar. Pode ter algum telespectador que está ouvindo a gente aqui, diz, eu vou me meter nessa história, eu não tenho nada com isso, vai acabar sobrando para mim, né? Mas não, né, a gente vai repetir aqui, tem um anonimato, né, essa iniciativa, acho que dificilmente ela vai entrar em alguma estatística, a gente não vai ter o número de crimes que foram evitados com as denúncias que foram passadas pelo Disque Denúncia, né? Mas o fato é que, acho que como cidadão, isso é um papel de cidadão, exercer cidadania é isso também, né? Então se você tem consciência, né, que você suspeita, você pode não estar errado até, mas você suspeita que está havendo uma violência dentro daquele lar ali, daquela residência, acho que é sua obrigação como cidadão passar isso para as autoridades competentes, né? Se você for autoridade direta, se eu for uma delegacia ou fizer uma denúncia formal, você vai ser identificado e aí certamente você pode acabar sendo arrolado como testemunha, né? E a gente entende, porque o sistema criminal ele é perverso, até com as testemunhas. Sim. Né? Então a gente até entende, muito embora isso não deixe de ser um papel também de todo cidadão, de se apresentar como testemunha do crime que ele é sabedor, mas... Então, mas nesse caso, né, é importante informar que a denúncia é anônima, né? Durante 27 anos, quase 27 anos, o Disque Denúncia ele tem essa premissa básica. Então, se você presenciou, ouviu, sentiu que tem algo estranho ao lado da sua casa, faça a denúncia. Você pode estar salvando uma vida. A garantia do anonimato é uma premissa básica do Disque Denúncia. É isso aí. Eu diria o seguinte, Renato, tira essa responsabilidade das suas costas, né? Porque imagina, eu estou sabendo, mas eu não quero me meter, né? Vai que sobra para mim, eu não faço nada. Aí dali a um tempo acontece alguma coisa mais grave, né? Imagina, eu poderia ter ligado, e aí você acaba depois tendo que carregar essa culpa. Então acho que entre arriscar
fazer uma denúncia que pode vir a não ser confirmada, né? Ou fazer uma denúncia que pode salvar uma vida, eu acho que não tem muito o que a gente pensar, e aí tira essa responsabilidade das suas costas, né? Você é engenheiro, você é médico, você é contador, você é advogado, enfim, você não milita na área do sistema criminal, aí você tira essa responsabilidade que o Disque Denúncia vai fazer com que ela chegue às autoridades responsáveis, e elas sim, elas não podem ser eximidas dessa responsabilidade de apurar, de ter que apurar se aquilo ali tem fundamento, se não tem, o que precisa ser feito, precisa de uma medida judicial. Mas para isso acontecer, Renato, para o Disque Denúncia funcionar, a gente precisa de tudo isso que a gente está falando aqui, mas precisa de mais, precisa de articulação com as polícias, né? Essas informações são repassadas, dependendo da sua temática, para as diferentes forças policiais, né? Diferentes órgãos do poder público. Como é que está essa integração com as polícias? Como é que está funcionando? Já houve uma época em que essas denúncias eram passadas pelo fax. Eu vou denunciar a minha idade aqui um pouco, que isso era pelo fax, né? Tinha que ligar, pegar o número do fax, passar ali, olha, não deixa de olhar aí não, porque isso é grave e tal. Como é que está isso hoje? Como é que está essa receptividade? Eu sei que é importante também o retorno, né, da apuração daquela denúncia, porque ela pode ter fundamento ou não, e quem vai confirmar isso, o Disque Denúncia não sai em campo, né? O Disque Denúncia não vai lá confirmar, não vai lá ver se aquilo está acontecendo. Ele repassa isso para a autoridade, né, competente ali em cada situação. Como é que está esse retorno? Como é que está essa integração com as polícias? A integração, né, eu cheguei, como eu falei, em março. Em abril, nós conseguimos com o Coronel Henrique, secretário da Polícia Militar, uma reunião com todos os comandantes de batalhão, né? Então, essa reunião foi importantíssima para reafirmar, né, a parceria, e também com a CEPOL, né, com a Secretaria de Polícia Civil. Nós temos uma parceria já há bastante tempo, né, inclusive com a S-Cint, né? Sim, com a Subsecretaria de Inteligência. Exatamente. Então, nós temos uma parceria que funciona, né? Ou seja, o nosso sistema, você perguntou na época do fax, sim. Hoje nós temos um sistema, né, que é o DDCIS, que é o sistema do Disque Denúncia. Então, isso segue por sistema e também pelo próprio e-mail da difusão, né? E a resposta, ele vem também, o resultado, né, nós estamos incluindo também nesse sistema. Então, quando segue o número da denúncia, embaixo foi criado um campo resultado. Sim. Então, ou seja, para onde foi essa difusão, ela vai retornar dizendo qual o resultado daquela denúncia. Com isso, a gente consegue aumentar o número de resultados. Quer dizer, acaba virando uma ferramenta de gestão para a própria polícia, porque aí, né, ela vai conseguir dimensionar as unidades que receberam mais denúncias, né? Claro, se elas não forem confirmadas, não foram confirmadas e deve constar lá, né, denúncia não confirmada. Sim, isso. Né? Mas aí vai poder dar, mais entra na estatística. Entra na estatística da gestão da polícia para saber ali qual é a que está, né, aproveitando melhor as informações de denúncia. Renato, a gente vai caminhando já para o final do programa. Eu sabia que tinha muito assunto para a gente falar aqui. Fica sempre o convite aqui, a hora que você quiser, você sinta-se sempre convidado aqui, as portas do programa estão abertas para você. Mas vamos aproveitar esse finalzinho, diz para a gente quais são as perspectivas do Disque Denúncia. O que você acha, se você pudesse, se você tivesse ao teu alcance aí, tudo que você precisa, né, para colocar em prática, o que você faria aí a curto, médio, longo prazo, para que o Disque Denúncia seja cada vez mais um diferencial no enfrentamento à criminalidade? Onde é que você colocaria mais recursos? O que você faria? Enfim, dá um panorama para a gente do que você puder, né? Dos teus desejos aí, dos teus objetivos para fazer com que o Disque Denúncia amplie essa rede de assessoramento às polícias e de empoderamento do cidadão. Não, sem dúvida. Veloso, o que a gente pensa e tem que fazer com o Disque Denúncia é a parte da inovação, né? Uhum. Eu sempre gosto de citar da Kodak, né? Uhum. A gigante que surgiu uma máquina digital. Isso aí vai ser modinha, uhum, né? E com isso aquela gigante ela sucumbiu. Então, nós temos que partir para a inovação. Como eu falei, o Disque Denúncia é um ativo, né, da cidade do Rio de Janeiro. O programa já funciona muito bem, mas nós temos que partir para uma parte de inovação que seja até na parte de cidade inteligente.
né? Então, é uma parceria que nós vamos ter que fazer, né? Nós assinamos agora um contrato com a FGV, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento, e também com a ajuda, né, do empresariado, seria, conseguindo recursos, partir também para a parte de inovação tecnológica. Eu acho que esse é o caminho do Disque Denúncia. É isso aí. Então, eu vou aproveitar e fazer uma deixa na tua análise aí. Eu colocaria Hamilton, porque eu sou da época que a gente tinha aquelas máquinas de escrever e eu tinha aquelas coralzinha, né, meio bege, meio coral. E eu tive a oportunidade de visitar uma vez o parque industrial deles, fechado. Aquelas máquinas foram todas vendidas. Então, é mais ou menos a mesma história. Fiz isso para dar mais uma puxada para o lado do setor empresarial, porque assim, se a inovação tecnológica a gente tem hoje, né, uma onda de startups, né, e quem sabe a gente não tem um empresário ouvindo a gente aqui agora, né, isso está sendo discutido inclusive no Congresso, a gente tem iniciativas do senador Carlos Portinho tratando desse tema. Quem sabe a gente não tem um empresário, alguém de startup, dá assim, não, eu vou modernizar o Disque Denúncia. E aí entra lá na rede social, fala com o Renato lá, e aí vai estar agregando um valor social importantíssimo aí, se sentindo, né? Imagina. Né? Porque com essa tecnologia, você imagina a quantidade, né, de análises que podem ser feitas a partir do volume de informações que entram. Eu vou fazer um exercício aqui, sem compromisso de estar falando exatamente os números, mas você imagina se aumentam o número de denúncias lá, de receptação de carros roubados lá, ou de ferro velhos, é alguma coisa que a polícia está nesse momento atuando, tem uma força-tarefa atuando em cima dessa história, né, de ferro velhos por conta de cabos que são roubados, enfim, desse problema que a gente tem. Imagina, se começa a aumentar essas denúncias, independentemente da polícia conseguir confirmar um local ou outro, ela já vai ter um diagnóstico ali, ela já vai ter uma informação ali, se está aumentando aqui, isso vem de graça, né? Vem pelo Disque Denúncia, ele processa isso, então eu acho que é algo que pode dar essa dimensão para a gente, e aí eu faço questão de fazer esse merchandising aqui que bom. Do Disque Denúncia. E para a gente encerrar de fato agora, porque o relógio está buzinando ali, eu vou liberar para você, a câmera é tua, o áudio é teu, dá o teu recado, você como coordenador do Disque Denúncia, com a missão e com a responsabilidade que você tem pela frente. Te desejo muito boa sorte, né? Dependendo do desempenho do teu trabalho e da tua equipe, a gente vai ter mais pessoas livres da violência, mais pessoas livres da criminalidade. Então, fica à vontade de dar o teu recado para a sociedade do Rio de Janeiro. Bem, Veloso, queria agradecer, né, a oportunidade e avisar a população que o Disque Denúncia é uma ferramenta que é para ser utilizada. Se você viu, ouviu ou sabe de qualquer crime que esteja acontecendo, faça a sua denúncia através de nossos telefones 2253-1177, pelo WhatsApp 999-731177. Se for de outras cidades, o 0300-253-1177 ou através do nosso aplicativo. E também para as empresas, né, que queiram apoiar o Disque Denúncia, pode entrar direto no nosso site www.moverio.org.br ou mandar um e-mail direto para renato.almeida@moverio.org.br. É isso aí, o recado está dado. Eu preciso agradecer aqui agora a sua audiência, você que acompanhou a gente até o final. A gente vai colocar imagens do Disque Denúncia, a gente vai colocar os endereços que o Renato passou para a gente aqui. É uma ferramenta importantíssima no combate à criminalidade. A gente precisa de polícia forte, sim, de polícia equipada, de polícia treinada. A gente precisa prestigiar os nossos policiais, mas a gente também precisa ter um olhar específico para essas ferramentas de apoio à atividade policial e que dão poder ao cidadão. É isso aí, Renato. Obrigado por você estar aqui. Obrigado você que gostou. Copia o link na rede social para o seu amigo, né? Faz a sua inscrição lá no site. A gente vai ter o prazer de semana que vem estar de novo aqui com mais um programa. É isso aí, gente. Obrigado, Renato. Para encerrar o programa, a gente faz um brinde aqui. É isso aí. TVC, a TV do Correio da Manhã.